Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo, como você nunca ouviu. No ar, Gestão à Vista. Olá, podcasters! Já estamos de volta com Gestão à Vista, mais uma semana, mais um tema. Você já sabe, o nosso episódio de cada semana, ele trata de um assunto ligado ao mundo corporativo. E o mais importante, uma linguagem acessível para que você possa entender, ou seja, o mundo da gestão sem complicação. Hoje estou recebendo aqui minha grande amiga Vânia Fernandes, ela que é professora universitária, consultora na área de linguística, está agora sofrendo para terminar as questões do mestrado, mas está conosco aqui para bater um papo sobre uma situação que também toma conta hoje do mundo corporativo. Ele está intimamente ligado ao que nós fazemos no dia a dia, que é o uso da linguagem, mas acima de tudo ele também vem ocupando outros espaços. Até pelo fato que a linguagem está se tornando cada vez mais mutante nessas novas formas de se adaptar. E uma delas, é a mais, fremente desse período, é exatamente as questões ligadas ao uso de novos tipos de formatos voltados para a internet, principalmente para as mídias sociais e coisas do tipo. Agora, como uma boa estudiosa vai bater um papo conosco no episódio de hoje, contando um pouco para a gente como uma especialista acompanha e observa toda. Vânia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar conosco aqui. É um prazer revê-la, mesmo que pessoalmente, né, já que a gente não pode se encontrar pessoalmente em vista aí da pandemia, mas é muito legal ter você conosco aqui. E eu quero, então, fazer a primeira pergunta para você. Essa questão dessas modificações da linguagem, principalmente com algumas coisas que são usadas somente na internet, isso afeta a maneira como as pessoas se expressam? Jorge, eu quero agradecer antes de mais nada, né? Obrigada pelo convite. E assim, se a internet em si foi uma necessidade, né? Em tempos de pandemia, a gente nota que foi uma necessidade. E a gente percebe que o que eu sempre falo, nós temos que, dentre a língua, né, dançar conforme a música. Numa redação, temos os termos essenciais para serem usados, na parte de uma petição, na parte de um TCC, de uma tese, e na internet nós criamos, né, entre aspas, a linguagem ela tem a sua evolução, nós criamos uma forma de comunicação. E assim, sempre eu falo para os meus alunos, a linguagem não é o problema, é o lugar onde se usa. Dentro dos meios sociais, internet, mensagem de Facebook, Instagram, WhatsApp, a linguagem rápida é uma característica. Então, assim, as pessoas que estão lá, elas estão voltadas para esse tipo de linguagem. Isso daí a gente tem que adaptar, né, adequar em cada momento, em cada música, né, que a gente tenha que dançar. Então, o importante é essa adequação. A gente não pode tirar a linguagem da internet e colocá-la dentro de uma redação. E, infelizmente, nós temos muitas presenças de internet na redação, nos escritos dos alunos. Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência, não vamos dizer, de brigar com os alunos, mas assim, de orientá-los, a importância da orientação, porque eles acham que a comunicação rápida vai ser feita na comunicação rápida em qualquer lugar, e infelizmente não, né? Infelizmente a gente pode ver que não. Mas essa confusão, às vezes, confusão em relação a onde usar o quê, isso acontece somente com o aluno ou você percebe isso também no dia a dia com as pessoas, mesmo quando elas não estão no ambiente acadêmico, Vânia? Isso está comum também? Comum em todos os lugares, e principalmente eu notei que agora, nessa época pandemia, que teve um boom muito na internet, né? Nós percebemos que a internet ela foi o meio de relacionamento entre as pessoas. Nós percebemos que tem muita comunicação, documentos. Esses dias eu peguei um documento com o nosso querido VC, né? Então, assim, é uma coisa que não poderia acontecer. E, infelizmente, nós estamos vendo que as pessoas não estão sabendo diferenciar. E não é só com as crianças, né? Porque as crianças a gente ainda tem que dar um desconto, porque nós temos a adaptação, né? Os pequenininhos, no caso da educação, né? O fundamental, séries iniciais, que eles estão aprendendo. O fundamental 2 ainda já tem uma forma mais direta, né? De abordar.
porém isso daí está sendo uma forma geral. Infelizmente, nós estamos vendo uma forma geral dessas comunicações, né, dos internetês, como a gente diz. O famoso internetês. O internetês, você citou no início essa questão, a gente que é da área da língua, a gente sempre nota essa questão, essa adaptação, essa evolução, ela é natural. Né? Você citou essa questão, principalmente agora com a pandemia, muitas pessoas trabalhando no home office, a gente tendo que usar cada vez mais o WhatsApp, Telegram e coisas do tipo. Você acredita que essa alteração na maneira como nós escrevemos, essa confusão, às vezes, que é utilizada, por exemplo, o VC, talvez seja a parte mais visível desse iceberg, isso ainda é reversível ou a gente caminha realmente para ter a adequação aí do internetês cada vez mais próxima à língua normal, convencional? O que você acha sobre isso? Eu acho assim que tudo cabe à orientação. Uma vez em aula, um aluno perguntou, a gente estava, né, com essa coisa de internet, mas não tanto quanto agora. E eles perguntaram, né, se a nossa língua portuguesa iria modificar no seu sentido geral para a linguagem da internet. Eu falei assim, não, creio, né, estudando vários elementos, eu creio que não, porque sempre você vai ter um gênero textual que vá pedir um determinado tipo de linguagem. Vou dar um exemplo, uma tese de mestrado. Nunca, pelo menos assim, na minha concepção, acho que nunca vai ser permitido um VC. Pode ser que seja lá para frente, daqui a sei lá quantos anos, mas assim, um VC, uma linguagem mais coloquial, creio eu que essa adequação, né, essa diferenciação, vamos colocar assim, seja com base na orientação. Eu acho que tem muitas pessoas, muitos alunos, eles estão meio que perdidos. Por quê? Porque o único elemento de comunicação é a internet. Então, a internet tem essa característica, linguagem rápida. E o que acontece? O aluno vai usar essa linguagem rápida, só quando ele manda um documento para o professor, seja de uma prova, seja de um texto de redação, ele vai adequar, né? Nossa, a internet é a redação, eu vou mandar o VC, vou mandar o TBM, né? O RS, e o que vai acontecer? Ele está colocando a linguagem da internet, mas não deveria ser, porque a redação, o gênero textual, não pede um VC, não pede um TBM, um RS, etc. Então, assim, é a orientação. Eu acho que o principal nessa pandemia, né, até a gente se estabilizar, voltar ao normal, eu acho que base é a orientação. E, no caso, eu acho, assim, que perder essa característica da língua, a gente não perde, não. Não sei, posso estar falando alguma coisa, mas eu creio que não perca. Né? Isso é importante porque, independentemente do meio que nós comunicamos, a língua sempre vai ser aí uma situação um pouco mais específica. Vânia, essa questão que você citou, principalmente dos menores, né? Porque, na verdade, hoje quem está como criança, daqui a pouco vai ser um profissional dentro de uma organização, seja de qual setor for. As crianças hoje, elas são muito mais rápidas para pegar, principalmente os equipamentos eletrônicos. Eles, às vezes, mexem muito melhor do que nós, pelos celulares, tablets, as Smart TVs e tudo mais. Qual é a preocupação realmente que deve se ter, principalmente para essa questão da linguagem? Porque anteriormente fazer, por exemplo, letramento era uma coisa mais fácil, mas hoje a gente tem várias arenas para digradear diferente aí. E agora tem ainda, principalmente nesse aspecto da pandemia, muitas vezes, principalmente em relação aos menores, as mães, os pais, né, estão tendo que atuar também, porque eles também estão com a aula virtual. Como ter esse controle? Que dica você pode passar, principalmente para quem está nos assistindo, que tem os filhos menores, para que possa realmente ter um controle maior sobre essa questão da língua, para que não se perca realmente a questão do gênero textual, do entendimento realmente da língua na sua forma mais formal, mais erudita, para que eles também não confundam com os VC, com os TBM, com os emojis da vida. Como fazer isso? Eu vou dar um exemplo. Você sabe que a minha filha tem, né? Eu tenho 2 filhos, um de 14, uma de 14, né, e um de 7. Então, assim, quando a Ana Clara já pegou essa era WhatsApp, e quando eu conversava com a Ana Clara, eu conversava na linguagem formal, sempre colocando você também, risos, eu escrevia risos, ou mandava o emoticon, né, porque é uma forma, né, de comunicação também. Então, assim, a dica é usar a linguagem formal.
né? Não exatamente aquele português, né, cheio de vírgulas e etc. Não, adequar à necessidade de cada idade. Porém, o mais correto possível, evitar coisas no lugares errados, tipo você, né, colocar uma pergunta completa com uma interrogação. Isso funcionou demais comigo. Hoje a Ana Clara escreve, com 14 anos, ela escreve a linguagem de internet, mas ela conhece o que é uma linguagem de internet, uma linguagem de formal, né, para mandar uma prova, para mandar uma redação. Já o Pietro, ele está nesse processo, né, ele está no processo de alfabetização, ele tem 7 anos, ele já sabe ler e escrever, mas o importante, o que é? Sempre fazer com que o aluno leia aquilo que ele está escrevendo, e sempre colocar a forma correta. Não adianta a gente querer proibir. Ele vai escrever o VC, vai escrever o VC, vai escrever a linguagem da internet, porque não adianta proibir, porque a própria sociedade vai inserir. Mas a gente pode também, principalmente os pais, usarem a forma, não precisa ser professor de português, mas assim, usar a forma correta com a criança. E a constância, ela vai desenvolvendo. E aí depois ele vai conseguir diferenciar o que é usado na internet e o que é usado, né, no formal para o professor. Eu sempre deixo bem claro aqui em casa, quando a gente vai fazer prova. Isso daqui é uma prova. Você está fazendo um documento, e documento não pode ser escrito de forma errada. Então, nós vamos escrever corretamente. E aí, escreve-se corretamente, envia, e na conversa pelo Zoom, pelo aplicativo, né, o Microsoft, eles vão usar a linguagem deles. Né? Aí sim é uma linguagem mais informal, mas sempre orientar de forma correta, ainda mais pais e filhos que se comunicam Hoje em dia a gente não pode falar, com 5 anos pode dar internet não, celular. Hoje não, hoje tá assim, criança já nasceu com o celular na mão. Já, mas sempre... Antes de chorar, ele faz uma teclada. Já, ele faz uma selfie. Então, o importante é sempre escrever de forma correta. Deixa que o social acarreta-se de ensinar a linguagem informal para ele, que isso daí é inegável, né? Ele vai aprender. Estamos conversando aqui no Gestão à Vista desta semana. Estamos com a Vânia Fernandes, nossa amiga, professora universitária, especialista na área de linguística, falando sobre essas modificações que a língua tem tido exatamente com o advento da internet e principalmente no tempo que nós estamos agora, a comunicação virtual, ela está cada vez mais ligada ao nosso cotidiano, à nossa vida. Vânia, mas se a gente mudar um pouco o foco, né, jogar para dentro da empresa, muitas vezes o nosso aluno sai da faculdade e vai para dentro das organizações. E lá eles têm a escrita administrativa, né, que é aquela questão dos memorandos, dos ofícios, né? Como você mesmo colocou, um documento não pode ter nada errado. E às vezes até o envio de um e-mail corporativo tem algumas regras que a gente precisa seguir. E você pode deixar de dica, principalmente para quem está nos acompanhando nesse sentido, porque hoje em dia é muito comum você receber um documento. Esses dias eu recebi um documento, olhei e falei, meu Deus do céu, olha como escrever isso aqui. Né? Falei, como é que assinaram, colocaram o papel timbrado da empresa, ninguém prestou atenção nisso. E às vezes, se você for falar que eu vou colocar a culpa no estagiário, né? Coitado do estagiário que às vezes acaba sofrendo com isso. O que você pode deixar de dica, principalmente para quem trabalha precisando escrever documentos? Né? Porque às vezes o cara estava no WhatsApp aqui, mandaram ele escrever um documento, ele esqueceu, tacou um VC lá no meio do ofício e tinha que mandar para o juiz, por exemplo. Aí a coisa complica um pouco. Né? E importante é que sempre a gente tem que pensar, né, que o que é o documento? É algo importante. Eu sempre gosto de frisar isso para os alunos. Gente, imagina, documento é algo importante, é aquilo que não pode se machucar, entre aspas. Eu até uso esse termo, né? Ele não pode se machucar. O que é machucar um documento? O que é machucar uma escrita? É fazer elementos errados. Então, imagina, você vai mandar um documento para uma pessoa importante, você vai mandar um documento para uma empresa. Então, sempre pensar nisso. Eu não posso vou chegar numa audiência e falar, e aí, doutor, como é que você tá? Beleza? E aí, mano? Ele vai me mandar preso, com certeza. A mesma coisa. Quando você está fazendo um documento, se houver algum erro, mano, como é que você tá? Beleza. Então, sempre manter a formalidade. E uma dica legal que eu sempre dou para os meus alunos é
Internet tem muito curso, ainda mais agora, muito curso de como escrever documentos, como fazer um memorando, um relatório. Então tem muita coisa na internet. Vídeos, tem vários. Agora sim, triplicou a quantidade de elementos. Sempre ver, não precisa falar assim, hoje eu vou ficar o dia inteiro. Não, se cada pessoa assistir um vídeo hoje, um vídeo amanhã, no final de 30 dias, a pessoa já vai estar craque nessa linguagem. Eu sempre indico para os alunos. São várias as pessoas que eu indico na internet. Sempre assistir, hoje acho que me deu vontade de estudar crase. Vou lá, assisto um vídeo de 5, 10 minutinhos. Eu já vou saber alguma coisa de crase. Amanhã, vou assistir sobre pronome, a mesma coisa. Não precisa seguir aquela ordem da nossa gramática. Começar por formação de palavras, depois vai para substantivo, não. Tem que ser o quê? O estudo ele tem que ser reforçado positivamente. Então não adianta eu querer estudar um pronome, sendo que hoje eu não estou para pronome. Vou lá, eu estudo uma formação de palavras. Então, assim, usando a pandemia a nosso favor, a internet tem muita coisa gratuita, e isso é importante. Então a dica que eu deixo é pouquinho em pouquinho, cada dia eu estudo um pouquinho, e sempre pensar, se eu vou mandar um documento para alguém, eu não posso escrever de forma incorreta, porque eu vou estar usando o coloquial, né, o aí, mano, e aí vai desandar o caldo, infelizmente vai desandar o caldo. Literalmente vai desandar o caldo. E aí, mano, não vai dar muito certo, exatamente, né? Vânia, anteriormente, né, as pessoas sempre colocavam aquela questão assim, para você aprender a escrever bem ou escrever melhor, você precisa ler bastante. Essa é uma regra que continua hoje. Mas só que, obviamente, hoje nós temos, como você me citou, hoje existe um outro universo com o uso maior das imagens, mas ainda a leitura ajuda muito a você a estruturar as palavras, né? Não tenho dúvida disso. Exatamente. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, muitos professores, eles reforçam negativamente, principalmente ensino médio, reforçam negativamente essa ideia de leitura. O que a leitura é? É a aquisição de um conhecimento, né? Emissor, receptor, toda aquela parte, é uma aquisição de um conhecimento. Se você reforça positivamente o seu cérebro, no sentido de que leitura é legal, leitura é importante, leitura vai me fazer bem, é uma vitamina para o meu cérebro, o que eu vou estar fazendo? Qualquer coisinha, a gente já vai estar, nossa, apareceu um panfleto, eu já estou lendo, e tudo aquilo vai ser o quê? Vitamina. Só que acontece que muitos professores, eles reforçam negativamente. Tem que ler porque semana que vem vai ter prova. O que é isso? Tem que ler Camões, tem que ler Dom Quixote, Camões, é uma linguagem difícil. Então, assim, reforçar positivamente. Essa semana eu dei para os alunos, nós fizemos a semana acadêmica, e eu falei sobre o Alto da Compadecida. Primeiro eu contei toda a história, primeiro eu falei do autor, falei tudo que tinha de positivo, falei de várias coisas, de frases, depois eu ofereci a obra. Então a gente tem que instigar, e a leitura realmente é um fator predominante na hora da escrita. Quanto mais eu leio, mais vitamina para o meu cérebro. Você deve lembrar, lógico, seu Ari. Lembra do seu Ari? Professor Ari, grande professor Ari, falecido seu Ari. Eu não esqueço aquela figurinha, ele fazia aquela figurinha daquela cabeça, sim, e eu não esqueço. Ele falava que a mente da gente é como se fosse uma cômoda, cada gaveta tem uma área. Quando eu for usar a gaveta da língua portuguesa para fazer uma redação, quando eu abrir, vai ter nada lá dentro. E o que vai acontecer? Eu não vou conseguir escrever. Então, eu tenho que ler uma coisa, ler outra, para quê? Para começar a encher essa gaveta. E uma coisa interessante é ler aquilo que se gosta. Não adianta falar assim, você tem que ler esse livro aqui, mas eu não gosto de livros de romance. Não, mas você tem que ler. Não, eu sempre falo, começou a ler, não gostou? Vai ler uma coisa que você goste. Você está reforçando positivamente seu esquema de leitura, né? Então leia, que seja um folhetinho dessas revistas, que seja um livro imenso, que seja um livro fininho, mas a leitura ela tem que estar fazendo parte da sua vida. E leitura é hábito.
Se você lê hoje uma página, amanhã você se desafia a 2 páginas, 13, e assim daqui a pouco você está lendo um livro, assim, ó, rapidinho. Então, essa é a importância da escrita, né? E a importância da leitura também, com certeza, né? Vânia, obviamente a gente trabalha com o tempo, né? Senão a gente ficaria conversando aqui até amanhã de manhã, porque o assunto é muito interessante. Chegando na reta final do nosso episódio de hoje, eu gostaria que você deixasse algumas dicas gerais, né, sobre a questão do entendimento dessa questão da língua, para que quem está nos acompanhando ou nos assistindo possa aí ter algumas dicas bacanas sobre como fazer para aprender a escrever melhor, a questão da leitura também. O que você pode deixar de dica aí para os nossos podcasters? A primeira coisa que eu sempre falo, calma. Quando a gente pega e fala assim, nossa, eu preciso toma consciência, né? Preciso escrever bem. Preciso aprender a escrever, né? Porque todo mundo fala que não sabe escrever. Isso daí é um mito, todo mundo sabe escrever. E aí, o que eu falo? Primeira coisa, calma. Você, quando nasceu pequenininho, né? Primeiro, se a gente for ver o surgimento, ainda mais, né? Nasceu pequeno, fez 1, 2 meses, adquiriu a fala, né? Entre aspas, o início da fala. Depois adquiriu sentar, depois andar e assim por diante. A mesma coisa, a aprendizagem, ela tem um processo. Então, calma, não queira aprender uma gramática de 500 páginas em uma semana. Não dá. Quanto mais ansiedade, menos se abstrai, menos se grava aquilo que a pessoa precisa aprender. Então, primeira coisa, calma. E sempre tomar consciência de que todo mundo sabe escrever. Todo mundo sabe gramática. Se a pessoa não sabe, ela não falaria, né? Então, como é que ela consegue construir a frase, né? A frase que a gente diz na língua portuguesa, a ordem canônica. Eu gosto de batata frita. Então, todo mundo sabe português. O que a pessoa ainda não sabe, é diferenciar, às vezes, alguns termos, colocar um termo no lugar correto, mas isso daí é questão de ordenação. Então, as peças todas, elas já estão na mesa. Então, a pessoa precisa pegar hoje uma peça, colocar num lugar, pegar a outra peça, colocar no outro lugar, e paciência. E também boa vontade. E aproveitando a nossa pandemia, né, vamos tirar o positivo de tudo que a gente está passando, aproveitar os cursos gratuitos. Então, assim, tem várias coisas. Eu, assim, às vezes eu passo o final de semana fazendo um Netflix de cursos. Vejo uma pessoa de literatura, nossa, olha que legal, essa pessoa abordou determinado tema, estava abordando essa semana passada, Fernando Pessoa. E aí eu sempre gosto de procurar coisas a mais. E aí eu fui falar dos heterônimos e sempre indico vídeos. E aí eu falei, nossa, olha que legal, essa pessoa abordou uma forma diferente. Então, sempre assim, mesmo sabendo o que você está procurando, tenta abordar, nossa, de uma forma diferente. Nossa, olha que legal, ele falou de outra forma, um conceito. Então, assim, eu acho que as principais dicas é calma, sempre pensar que a pessoa sabe escrever, é uma questão de colocar as coisas no lugar e, principalmente, aproveitar essa pandemia com os cursos gratuitos. Aí, se aparecer algum curso, nossa, gostei muito desse curso, mas é pago. Se a pessoa tiver condição, legal fazer também, porque tudo que a gente faz, né, de leitura, de cursos, é conhecimento e ninguém tira da gente, né? Graças a Deus a gente não perde. Tudo que a gente consome de aprendizado, a gente leva para o resto da vida. Então, eu acho assim que os 3 elementos mais importantes são esses, né? Que eu tenho para deixar para o pessoal. Perfeito. Vânia, muito obrigado pela sua participação. Por nada. Ter arrumado um buraquinho na agenda que eu sei que está corrida devido à questão do mestrado. Boa sorte aí com a dissertação. Obrigada. A gente já passou por isso, sabe o quanto é difícil, principalmente essa fase de qualificação e tudo mais. E muito obrigado por estar conosco aqui. A gente vai sempre contar com você para trazer aí informações a respeito da língua para os nossos podcasts, viu? Obrigada a você, quero agradecer a você por esse convite. Foi assim, fiquei muito feliz de poder auxiliar e precisando de mim, pode
mandar um WhatsApp, né? Vamos. Um WhatsApp e a gente marca outra conversa. Tá bom? Muito obrigado. A gente manda cheio de emojis, né? Obrigado. VC, lá pode VC, mandar o VC. Lá pode mandar o VC, né? Ótimo. Conversamos com Vânia Fernandes, professora universitária, consultora na área da linguística aqui dentro do nosso Gestão à Vista dessa semana. Semana que vem estaremos de volta. A primeira temporada do Gestão à Vista já está chegando ao final. Olha que bacana. Temos mais algumas semanas. Depois a gente vai finalizar aí a primeira temporada do Gestão à Vista, esse projeto bacana dentro do Manticast, da área mantiqueira, e com suporte sempre aí a todo momento com a galera da JHS Studio que está conosco nesse projeto. O João, todo o pessoal da JHS nos ajudando a levar a cada semana para você o Gestão à Vista em todas as plataformas. Você pode acessar pelo YouTube, pelo Spotify, por onde você quiser. Às vezes você abre o seu micro-ondas e a gente está lá dentro falando, ok? Semana que vem estaremos de volta aqui com um novo tema, um novo convidado, uma nova convidada no Gestão à Vista, trazendo o mundo da gestão sem complicação para você, com leveza e conteúdo sempre. Tchau! Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima!